Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. O texto de Paulo aqui, eu acho engraçado que Paulo diz isso, né? Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Por que Paulo está dizendo essas coisas a esse povo da igreja aqui de Tessalônica? É porque estava naquele momento, aquela igreja estava passando por um problema doutrinário sério. A igreja de Tessalônica, naquela época, aquele povo estava esperando Jesus voltar, como a gente está esperando hoje também. Só que já naquela época, irmãos, né, há muito tempo atrás, né, no contexto dessa igreja, o povo estava esperando a volta de Cristo, mas justamente porque estava esperando a volta de Cristo, não queriam trabalhar. Se Jesus está voltando, então a gente não vai trabalhar. Vamos esperar Jesus voltar e vamos comer do pão dos outros. Olha a mentalidade dos irmãos daquela época, né? Vamos nos dedicar à área espiritual. Vamos, né, edificar, vamos, né, buscar o Senhor. E os outros que nos deem de comer, porque a gente, né, está aguardando Jesus. Era essa a mentalidade dos irmãos da igreja de Tessalônica. Aí Paulo escreve isso aqui, que vocês acabaram de ler comigo, né? Olha, irmãos, eu sei que ordeno uma coisa: se alguém não quer trabalhar, também não coma. E Paulo foi bem delicado, né? O bichinho deu uma lapada lá, né? Não quer trabalhar, então não coma. E diz mais ainda, né? Porque nós estamos informados aqui, a gente tomou conhecimento, né? Um passarinho aqui contou para mim que há pessoas aí no meio de vocês vivendo desordenadamente, não trabalhando, e se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, a lição de hoje vai tratar um pouco sobre qual é, né, a gente já viu na semana passada, a importância da formação. Por que é importante investir na formação para se ter uma profissão, para se ter um emprego, e que isso resulta na nossa vida. Hoje a gente vai mostrar mais qual é a importância do trabalho para o desenvolvimento humano, ou seja, em que aspectos trabalhar é bom, é importante para a vida da gente, né? Por que ela traz, por que é importante? E ele vai mostrar aqui na lição de hoje 3 aspectos porque o trabalho é importante. Primeiro, pela realização profissional, né? Ele vai dizer aqui, vai mostrar para a gente que todas as pessoas todas as pessoas que trabalham, né, então elas são realizadas, né, se aquilo que elas fazem também, elas têm satisfação naquilo que fazem, no trabalho. Vai falar também sobre o progresso, né, a importância do trabalho no desenvolvimento e aquilo que ele traz como progresso para a sociedade, né? A gente sabe que o trabalho vai produzir produto, né? Tudo aquilo que a gente faz vai gerar alguma coisa, algum serviço que a gente faz vai gerar um produto, e isso vai trazer benefício para a sociedade, vai trazer progresso. Por exemplo, hoje a gente está numa igreja, aqui num templo, em que a gente não se dá conta, mas muita coisa que a gente tem aqui, irmãos, é resultado do trabalho de muita gente em décadas, em séculos passados. Esse som que está chegando aí, eu não preciso aqui estar me esguelando, né, para meu som chegar até o fim da igreja, porque tem um serviço de som, que isso aqui, e alguém precisou trabalhar para fazer isso aqui. Existe a energia elétrica, alguém precisou fazer isso aqui. Existe o ar-condicionado, né? Alguém precisou trabalhar. Então, o trabalho ele vai gerar o progresso. E, por último, ele vai tratar aqui sobre o desenvolvimento social, a importância do trabalho para a sociedade. Porque é com o trabalho que a gente tem um sustento e que não vai entrar, por exemplo, em negócios ilícitos, né? Fazer coisas ilegais, que não combinam, que não estão de acordo com a Escritura, com a Palavra de Deus, e também a gente não vai cair na mendicância, né? Ou seja, ir para a rua pedir esmola para poder se alimentar. Então, o autor da lição vai desenvolver esses 3 pontos, e a gente vai começar com o primeiro aqui, que está na página 18, quem está com a lição, realização profissional, né? E aí ele vai começar dizendo o seguinte, né? Que para que tenha plena realização pessoal, o ser humano precisa ter realização profissional, né? Já que a profissão, o trabalho faz parte da nossa vida. Inclusive a gente já viu nas lições que Deus deu trabalho a gente, né, ao ser humano, muito antes ainda do pecado. Então a gente já tinha o mandato de Deus para o trabalho. Mas ele diz aqui que a realização pessoal passa pela satisfação no exercício profissional.
Então, uma coisa que a gente precisa entender: não é possível ser uma pessoa plenamente realizada e feliz se não trabalharmos satisfeito. E a gente realmente começa a pensar na vida de uma pessoa que faz alguma coisa que não gosta. Você imaginou o trabalho da gente? Normalmente a gente passa 8 horas, né? A carga horária normal de trabalho que a gente tem é de 8 horas por dia. Imagina você passar 8 horas fazendo aquilo que você não gosta, aquilo que não traz satisfação nenhuma, que não traz nenhum tipo de realização. É muito ruim, irmãos, né? E ele vai dizer exatamente isso. Vai tratar aqui da realização profissional, né? É preciso que, para que estamos totalmente satisfeitos, realizados, é preciso que o nosso trabalho seja alguma coisa também que traga satisfação. Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Há aqueles que são satisfeitos, realizados, mas lidam de uma maneira mais tranquila, né? Já outros são tão realizados e tão satisfeitos que até chegam a empolgar-se demais naquilo que fazem, né? Traz satisfação demais. E a ponto, por exemplo, eu tenho colegas na universidade que foram expulsos da universidade. Chegaram o tempo de se aposentar, não se aposentaram e foram trabalhando ali, trabalhando, até que chega um momento que o serviço público, ele bota para fora. Chegou 75 anos de idade, mesmo que você tenha a cabeça 1000 por hora, não, já está bom, você já produziu demais, agora vá se aquietar um pouquinho. Aí chama de aposentadoria compulsória. A pessoa, mesmo que queira continuar trabalhando, não pode mais, porque o serviço não permite. Então, são pessoas que realmente gostam de trabalhar, né? E aí também tem o perigo daquela pessoa que é viciada no trabalho, né? Hoje a gente tem doenças, inclusive, né? Alcoholic é o nome do inglês que se dá para uma pessoa que é viciada em trabalho, né? Que não vive sem o trabalho. Ela acaba desenvolvendo esse vício. Então, aqui a gente está falando de algo que é equilibrado, que é a realização profissional, ou seja, você, nós somos realizados naquilo que nós escolhemos para fazer, independentemente da profissão. Não existe essa questão de ser, a gente já viu isso em aulas passadas, não existem profissões melhores ou superiores e profissões menores ou inferiores, né? Tudo, a gente já viu em aula passada, tudo é vocação. Tudo é chamado de Deus. Então, se é chamado de Deus, é importante que eu realize esse chamado de forma satisfatória e que eu tenha prazer nisso, né? Eu acredito que o próprio Deus ele vai colocando, à medida que Ele vai dando talento e dom para fazer alguma coisa, Ele vai gerando também no coração o amor. Um dia desse eu vi a Eliane postando, foi essa semana, sobre o trabalho dela. Eu fui já pegando aí no ar, e ela diz, eu amo o que eu faço, né? Essa área de saúde, de cuidar de pessoas, né? Não sei se é cuidar de idosos também no seu trabalho lá, mas veja, é uma habilidade, é um talento que ela tem, que eu não tenho, que outras pessoas talvez aqui não tenham, né? Tem um pouquinho porque eu tenho que cuidar também, em casa eu tenho que cuidar, né? Acaba cuidando, mas não é como você cuida nessa dimensão aí do cuidado. Já precisei passar por essa experiência e realmente não é fácil. Em hospital, tá levando pessoa para o banheiro, voltar e cuidar e dar remédio e olhar, e muito, exige muito, né? É como uma criança de colo ali que está no braço da mãe, que exige também muito esforço. Bom, mas aí a gente vai ver o seguinte, o trabalho, a realização profissional, né? Ele se realiza, ele se dá, como diz aqui, de duas formas que ele vai apresentar para a gente, né? Ele vai dizer que o trabalho é uma das áreas em que o ser humano se desenvolve e também obtém satisfação. E se os irmãos pararem para pensar, vão observar o quanto o trabalho muda a vida da gente. Lembrem-se quando vocês começaram a trabalhar. Lá quando vocês eram pequenininhos, lá em Barbacena, como diz o ditado. Quando eram bem pequenininhos, não é? Era uma coisa, né? Agora, quando a gente vai passando os anos, essa semana eu estava contando, eu completei 19 anos já de universidade. Eu digo, puxa, quando eu comecei, eu lembro de aquela tremedeira, aquela coisa, né, expectativa. Dizem que eu era muito carrasco, né, aquela coisa de querer ser, né? Os 5 primeiros anos da universidade, tinha aluno que trancava a minha disciplina porque dizia que eu era muito carrasco, fugia de mim, né? Depois eu fui entendendo que a vida a gente tem que ser maleável, que os alunos passam dificuldades financeiras, passam dificuldades pessoais e que muitas vezes não entregam um trabalho porque realmente passou. E a gente vai começando a entender as coisas e vai flexibilizando mais e vai compreendendo mais. E aí, com o tempo, a gente vai vendo como o trabalho nos transforma, como o trabalho nos muda a gente também. A gente vai progredindo e mudando a própria vida com relação ao trabalho. E ele vai dizer aqui, no desenvolvimento pessoal, 4 áreas aqui em que a gente desenvolve pessoalmente quando a gente trabalha. A primeira área é a área da criatividade.
E aí o autor vai mostrar que todos nós fomos feitos à imagem de Deus. E Deus é muito criativo. Basta olhar a natureza. É impressionante. Às vezes eu assisto a um Globo Repórter da vida desses aí, e vai falar sobre a natureza, sobre alguma coisa da área animal ou vegetal. É impressionante a diversidade de cores, de movimentos, de tamanhos, de seres que existe na natureza. Assim, é espantosa a capacidade de Deus em termos de criatividade. E a gente herdou isso. Olha que coisa maravilhosa, nós somos criativos. E para que serve a criatividade? A criatividade serve, como ele coloca aqui, para que o trabalho ele se torne mais produtivo, para que ele se torne menos penoso. Eu vou dar um exemplo do menos penoso e do menos trabalhoso e do menos demorado. Eu estava lembrando de um procedimento que minha mãe fez semana passada, um exame chamado angiografia. Eliana deve saber. Angiografia cerebral. Irmãos, eles enfiam um catéter aqui dentro da veia radial, e esse catéter vai subindo, 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 passa pela veia carótida, que é essa veia que liga o coração ao cérebro, chega no cérebro, ele solta lá o líquido, e aí acende o cérebro todinho, como essa lâmpada fluorescente, e o médico enxerga cada vaso sanguíneo, cada artéria e cada veia do cérebro, e estuda uma por uma ali e vê como é que está. Antigamente, antes dessa técnica, sabe como é que era feito esse exame? Tinha que abrir a cabeça. Tinha que abrir, hein? O médico tinha que fazer lá uma cirurgia para abrir o crânio, essa alçada todinha aqui, para poder ver. Até que um médico francês, estudando, isso não é possível que a gente toda vez tenha que abrir a cabeça de alguém. Vamos estudar isso aqui. Estudando, chegaram a essa técnica chamada de minimamente invasiva, porque abrir a cabeça é invadir mesmo, né? Minimamente invasiva é uma coisa que não é tão também tranquila, mas é menos invasiva. Então vocês vejam, em cada profissão, em cada área, a gente vai vendo o aperfeiçoamento, a criatividade, né? Quantas donas de casa hoje não precisam mais de uma vassoura? Pega o aspirador de pó, liga na energia e toma lá limpar, e é maravilha. Alguém se dedicou, foi criativo e digo, não, vou pensar aqui numa máquina para fazer a limpeza. E hoje a gente olha para a casa da gente, né, para as casas, a gente vê quantas coisas facilitam a vida da gente. Criatividade. Deus é um Deus criativo. Veja o que diz aqui em Gênesis, capítulo 1, lá no início. Eu peço que alguém leia, que eu estou com a Bíblia aqui emprestada, que a minha, por acidente, ficou em casa, e aqui já começa com Gênesis 4. O texto que eu estou precisando, Gênesis 1 não tem. Então, irmão, leia aí Gênesis 1, 26 a 27, que a Bíblia só começa no Gênesis 4. Misericórdia, comeram o Gênesis aqui no início. Olha, meu Deus, você devia ter olhado antes, né, que a Bíblia estava faltando. Mas é bom que os irmãos participem. Alguém leia aí Gênesis 1, 26 a 27. Gênesis 1, 26 e 27. Amém. Está vendo? Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança, como diz o texto bíblico aí. Então, irmãos, existem alguns... Isso é teologia, a gente já aprendeu isso lá no Beabá, né? Quando todo mundo começou aqui o Beabá da teologia. A gente aprendeu que existem atributos de Deus que são comunicáveis aos homens. Por exemplo, a criatividade é um atributo que Deus tem e que Ele passou para nós. A onipresença, não. Né? A onipresença é um atributo de Deus que é exclusivo dele. Ninguém aqui tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem a onisciência, nem a onipotência. Mas existem atributos que Deus nos deu. O amor, por exemplo, o próprio atributo aqui que a gente acabou de ler da criatividade e assim por diante. Né? Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa criatividade ela serve para nos desenvolvermos pessoalmente no nosso trabalho. Né? Então, é isso que a gente vê a criatividade. E a criatividade, irmãos, tem feito com que o mundo evolua a passos gigantescos. Né? Antigamente, os computadores eram assim, enormes, eram máquinas imensas. Hoje você tem o microchip, aquela coisa minúscula que armazena milhões de informações. Então, o mundo evolui
com essa criatividade que Deus nos deu. Pena que, muitas vezes, a criatividade que Deus dá, o homem usa para o mal também, né? Para a maldade. Mas veja, o desenvolvimento pessoal por meio do trabalho também, o homem desenvolve também, o trabalhador desenvolve os seus talentos. Diz o texto aí, todos nós temos talentos dados por Deus para a realização do trabalho para o qual fomos chamados. Ele sempre nos capacita para realizar a obra que Ele mesmo nos chama para realizar. Que coisa maravilhosa, né? O Deus da obra é o Deus que chama, é o Deus que vocaciona e é o Deus que dá as ferramentas para que você exerça aquela atividade. De maneira que a gente não precisa se preocupar com isso. Ele traz como exemplo aqui muito interessante o caso do tabernáculo. A construção do tabernáculo exigiu muito trabalho, exigiu muito talento das pessoas, porque aquilo que Deus tinha determinado que ia ser o tabernáculo, exigia muitos profissionais. Como ele diz aqui, ia exigir carpinteiro, artesão, pessoas que iam mexer com ouro, com prata. E aí a gente tem um relato do que Deus chamou o rapaz lá, o Bezalel, que é o filho do Uri, né? E Deus chama Bezalel e diz a ele, capacita, né? E dá habilidade, dê capacidade para que Bezalel pudesse fazer aquele trabalho ali dentro do tabernáculo, relacionado a ouro, a prata, né, como o artesanato e assim por diante. Então vocês vejam, o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que dá o talento para você desenvolver a sua profissão, o seu trabalho. É por isso que é singular, cada um tem. Às vezes a gente olha para o outro e diz assim, eu não sei como é que a pessoa trabalha naquilo. Mas é justamente, Deus ele capacitou a pessoa, deu as habilidades para fazer aquilo que ele tem que fazer. De maneira que é ele quem, ele diz aqui, né, tendo sido capacitados pelo Espírito para cumprir a vocação que recebemos de Deus, devemos usar os nossos talentos para o propósito que eles nos foram concedidos, o exercício profissional. Então, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para desenvolver aquilo que Deus nos chamou. Então, a gente tem a criatividade, os talentos, e na página 19 ele vai falar também que no exercício profissional o trabalhador também desenvolve as virtudes. Olha o que ele diz aí no segundo parágrafo. Ele diz que todos nós, ou todos sabemos que o exercício profissional requer paciência, perseverança e determinação, virtudes necessárias para todo trabalhador. E é verdade, independentemente da profissão que você exerça, você vai precisar sempre de paciência. Paciência, que é algo que muitas vezes é curtinho assim, mas é algo que a gente precisa, né, cultivar e pedir ajuda de Deus, né? A paciência, né, é um fruto, inclusive, do Espírito, né? A longanimidade, né, como diz lá, a paciência para desenvolver a atividade, né? Quem é professor sabe como a gente, né, precisa ter paciência para lidar com as bênçãos que Deus nos deu. Eu trabalho com adultos, irmãos, e às vezes é claro que é diferente, né? Eu trabalho com jovens e adultos, né? Eu não tenho adolescente na universidade, não tem. Mas às vezes a gente tem que ter paciência para lidar com outros comportamentos, né? Que eu não posso chegar para a criança e fazer, e agir como eu ajo com um adolescente. Então, com o adulto eu tenho que agir de maneira diferente lá, né? Senão o negócio fica mais complicado. Então, pedir a paciência de Deus para lidar. Perseverança também, né? Tem que perseverar, né? Permanecer naquilo que foi chamado, né? E por último ele diz aqui também determinação. São virtudes necessárias para a gente se manter no exercício da profissão, da vocação que Deus nos chamou. E tanto é que ele deu um texto aqui que é conhecido nosso, que é um texto de Paulo aos Romanos, que Paulo diz: a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Romanos 5, 3 e 4. Né? É um outro contexto, mas está falando do mesmo tema, sobre as virtudes que a gente precisa desenvolver. E por último ainda, no desenvolvimento pessoal, né, o trabalho também proporciona excelentes oportunidades para o desenvolvimento de relacionamentos pessoais. Né? Muitas profissões possibilitam, né, muitas profissões possibilitam essa possibilidade, possibilita essa interação, o conhecimento de pessoas, o relacionamento pessoal. Né? Claro que há profissões, há trabalhos em que você fica mais reservado, fica mais, né, trancado no ambiente, mas todo trabalho, de certa forma, exige que você tenha a possibilidade de trabalhar com outras pessoas. Né? E como ele diz aqui, você passa pelo menos 8 horas, muitas vezes, na companhia de pessoas. Né? Há determinados trabalhos que você passa mais tempo, às vezes, com o próprio colega de trabalho do que, às vezes, com a família.
né? Quem tem filhos pequenos, às vezes, que chega em casa, dependendo do horário que chega, às vezes está dormindo, né? Às vezes acontece isso. Tem profissões que tem pais que vê os filhos mais no final, aliás, veem não, conversam com os filhos mais no fim de semana, porque durante a semana chega, está dormindo, quando sai, está dormindo, e às vezes não tem oportunidade de conversar, né? Então, muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que propriamente com a família. Então, o que ele vai dizer aqui? É nesse ambiente que encontramos pessoas simpáticas, claro, mas também é nesse ambiente que a gente vai encontrar carne de pescoço, né? Aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas trabalhosas, aquelas pessoas que você diga assim, Deus, misericórdia. Quando chega no trabalho, já diz logo, tenha misericórdia de mim, né? Porque são, como ele diz aqui, são pessoas de trato difícil, pessoas irritantes. Mas aí por que Deus coloca pessoas assim na nossa vida, na nossa frente, no nosso trabalho? Ele diz aqui, para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos, né? O testemunho cristão seja, para que o testemunho cristão seja íntegro. E aí ele dá como exemplo aqui Mateus 5,16, quando Jesus diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Por todos esses motivos, o trabalho é uma importante fonte de desenvolvimento pessoal. Veja quantas áreas da nossa vida o trabalho proporciona desenvolvimento. Na criatividade, nos talentos, nas virtudes e nos relacionamentos pessoais. A gente cresce nessas áreas quando a gente trabalha, quando a gente tem atuação profissional. Sobre essa questão de pessoas difíceis no trabalho, irmãos, é triste quando a gente vê que são pessoas difíceis e às vezes são pessoas que professam a fé cristã. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que professava ser cristã, mas era uma pessoa que, sinceramente, envergonhava o nome de Deus no sentido de ser uma pessoa muito difícil e que impunha muito medo no ambiente de trabalho. Era aquela pessoa que tinha daquelas denominações que a gente chama enfim, essas bem neopentecostais, e qualquer coisa que a pessoa fazia contra ela, dizia para a pessoa, Deus vai descer a mão e vai levar você para a sepultura, e vai levar... Sabe essa coisa de ficar ameaçando as pessoas no ambiente de trabalho? As pessoas tinham até medo de falar com ela, porque qualquer coisa que fosse, né, desagradá-la, ou que fosse alguma coisa contrariar ela, ela já ficava lá, olha, eu vou orar e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, enfim, né? Umas coisas meio tortuosas. É muito difícil porque a gente escutava os comentários, né, sobre aquela pessoa, né? E aí, é como o texto diz aqui, essa luz, muitas vezes, em vez de brilhar, né, para que Deus pudesse ser glorificado, era o contrário. Não glorificava o nome de Deus, porque a atitude e o comportamento no trabalho acabava apagando a luz em vez de brilhar, né? Bom, então, essa é uma área do trabalho, como ela desenvolve, né, uma das áreas em que o ser humano se desenvolve. A outra área, ele vai falar aqui, é sobre a satisfação que o trabalho traz. Está na página 19. Ele diz que o trabalho também é uma importante fonte de satisfação quando visto do ponto de vista de Deus, né, quando ele traz satisfação. E aí ele vai trazer um exemplo aqui, realmente, de a gente vê a importância e de como o trabalho que a gente tem, o emprego que a gente tem é importante, irmãos, quando a gente começa a se deparar com a questão do desemprego, né? Quando ele coloca aqui, né? Sempre achamos que nosso salário poderia ser maior e isso costuma gerar um certo descontentamento, né? O que a gente mais ouve, realmente, as pessoas reclamando, né? Meu salário é pouco, meu salário é isso e aquilo outro. Ele vai dizer, no entanto, quando sentimos que nosso emprego está ameaçado, a gente começa a se preocupar. Então, a gente começa a pensar, né, na importância, na bênção, na satisfação que é o nosso salário, o nosso emprego, nossa atividade, quando a gente vê diante da ameaça da perda, do desemprego, disso aí. Ele diz, o fato é que o trabalho traz satisfação por nos permitir sustentar a família, não é? Então, eu sei que muitas vezes a gente tem necessidades e tem determinados desejos e vontades e que muitas vezes aquele salário não permite. Mas a gente tem que pensar o seguinte, é esse salário aqui que eu ganho, é esse salário que eu pago minhas contas, é esse salário que sustenta a família, é o salário que eu trago a comida, o pão para dentro da minha casa, né? Então, a gente precisa aprender a satisfazer no Senhor, sabendo que Ele é quem provê todas as coisas para as nossas vidas, né? Inclusive, eu não sei como é que os irmãos fazem, mas uma coisa bem interessante que a gente precisa, talvez seja algo que os irmãos façam já com muita frequência, mas a gente precisa aprender a, quando receber o salário da gente, ore pelo salário que você está recebendo, por aquele dinheiro que você está recebendo, e apresente diante de Deus.
O Senhor está aqui, né? Eu preciso que o Senhor abençoe essa finança. Ao fazer a feira, ore. A gente não sabe muitas vezes quantos produtos, muitas vezes, sei lá, de repente o pacto que aquele dono de supermercado faz com forças do mal. E a gente precisa ter esse cuidado também, orar a Deus, entregar cada alimento que a gente compra, né? Cada produto que a gente compra, entregar a Deus. Claro que onde a gente colocar o pé da gente, aquele lugar é santo, né? A palavra de Deus nos ensina, mas a gente precisa aprender a orar pelas nossas finanças, aprender a orar pelo aquilo que o Senhor nos dá, nossas provisões, nossos provimentos, né? Então, é aquilo que ele diz. Assim, ele também traz satisfação de vermos o produto, além da questão do fato de o salário, né? Ser aquilo que permite o sustento da nossa família. A nossa satisfação também está em ver o resultado do nosso trabalho. Cada pessoa que trabalha, né, que chega ao final ali do trabalho, que vê o produto, o resultado do trabalho, aquilo traz satisfação. Imagina um pedreiro que passa o dia todo levantando parede ali, tijolo por tijolo, e ao chegar ao final do dia ele vê que o trabalho, né, ele vê o resultado do seu trabalho, está ali a paredinha subindo. Seria muito triste ele chegar no final do dia e de repente ver que aquilo está no chão, que aquilo não está, né? Então, é a realização, é a satisfação também pelo trabalho, pelo resultado do trabalho, né? Eu sou professor, então minha satisfação é chegar ao final de uma aula ou de um semestre e ver que meu aluno aprendeu, que ele passou, que ele foi aprovado, que ele está se dando bem. Quantas vezes eu escuto aqui alunos meus de anos e anos atrás, dizendo, olha, eu já fiz concurso, eu passei, estou trabalhando em tal lugar. E é uma satisfação muito grande para a gente que trabalha nessa área, né? Um profissional de saúde que está cuidando de alguém e de repente vê que aquela pessoa saiu, está bem, foi curado, foi restaurado, é uma satisfação muito grande. Ninguém vai se alegrar com a morte do paciente, né? Mas se alegra com a recuperação, com a restauração. E assim é todo o trabalho. A dona de casa, né? Coisa boa, né, irmão? A pessoa ir dormir, a piazinha ali limpinha, chega a estar brilhando, nem um copo, nem um talher, né? Tudo lá bonitinho, arrumadinho. Agora, vá dormir com a mesa, uma pia suja, né? Daqui a pouco começa a vir barata, subir pelas pias, pelas mesas, e é um cenário triste, né? Então, o resultado do trabalho, né? Resultado do trabalho. E aí, engraçado, porque no trabalho do lar, muitas vezes não há essa valorização, né? Às vezes a pessoa limpa a casa, tem aquela trabalheira, eu digo porque eu também sei o que é isso, faço também, aí de repente vem aquela criatura, limpou a pia, aí vem joga um copo sujo lá e não lava, aí entra com os pés cheios de terra e vai sujando a casa todinha, né? Aí dá vontade de pegar assim, a paciência vai indo embora, e dá vontade de pegar o cabo de vassoura e tacar na canela de né? Eu tenho uma tática, né? Quando eu vou fazer em casa, eu travo a porta da cozinha, travo a porta da sala, se vira aí, fica aí, aguenta um pouquinho, né? Enquanto termina. Mas é isso, satisfação no resultado do trabalho, isso é importante também. Bom, sobre essa primeira parte aqui, alguma dúvida, algum comentário? Discordam de alguma coisa aqui? Tem uma parte da lição aqui que eu vou discordar um pouquinho do autor, mas a gente já chega lá, tá certo? Se tiver alguma coisa para comentar aqui, sobre realização profissional. Bom, não tendo, a segunda parte é sobre o progresso, né? Outro fator do desenvolvimento humano, daquilo que o trabalho faz na vida da gente, no nosso desenvolvimento, irmãos, é o progresso social. A sociedade ela é beneficiada pelo trabalho que a gente desenvolve, né? Por exemplo, a dona de casa, os membros da família são beneficiados. Então, a casa limpinha, né? Bem arrumadinha, bem perfumada, bem higienizada, é uma maravilha ali, um ambiente bom de conviver, e aí a família toda é beneficiada. No caso da sua profissão, do seu trabalho, todos nós, né, temos o resultado, ou seja, há pessoas que são beneficiadas com o nosso trabalho. Podem ser poucas pessoas, como numa casa, numa família, mas pode ser um grupo maior na sociedade, né? Por exemplo, eu dou aulas, então eu tenho uma turma de 20, 30 alunos, às vezes tenho uma turma de... Então, são várias pessoas que são alcançadas, né? Outra pessoa que trabalha em outra área, às vezes é uma ou duas, mas o fato é que outras pessoas são beneficiadas com o nosso trabalho. E aí ele vai dizer aqui, vai mostrar para a gente que esse benefício que a sociedade tem do nosso trabalho se dá de 4 modos. O primeiro benefício é a geração de emprego e de renda, né? E aí ele vai trazer algo que é muito, muito triste, que é a questão do fantasma do desemprego, né? Quem já teve a experiência de ficar desempregado sabe
como é difícil, principalmente quando você tem família, tem alguém que depende de você, e principalmente quando você é o arrimo da família. Sabe o que é o arrimo? É aquele que coloca mesmo. Se não for você, não tem mais quem coloque. Porque às vezes você está desempregado, mas tem outra pessoa que está, né, aperta ali, mas tem outra pessoa dentro de casa que pode colocar. Mas quando você é a única pessoa que bota comida em casa, é desesperador, irmãos. Então a questão do desemprego, né, é algo muito, muito sério. Então ele vai trazer aqui exatamente isso, os problemas que muitas vezes podem trazer ansiedade, pode trazer muita coisa, porque você vê ali as contas chegando, as necessidades e não tem emprego. Mas ele diz que quando a força de trabalho tem emprego e renda, tudo fica diferente, né? As pessoas podem se sustentar, podem ter uma qualidade de vida, podem adquirir bens, né? Podem comprar, poder aquisitivo de compra. A gente viu um pouco isso na pandemia. Nesses 2 anos de pandemia, chegou um momento ali que muita gente perdeu emprego, muita gente mesmo. Agora é que o pessoal está começando a voltar para o mercado de trabalho, ainda existe uma taxa grande, mas muita gente já conseguiu voltar para o posto de trabalho. Mas ali no primeiro ano, depois de 1 ano de pandemia, tinha muita gente realmente em situação difícil, situação complicada, né? E aí perde esse poder de compra, não tem como investir. Isso é uma cadeia, né? Uma cadeia, uma coisa vai afetando a outra. Se eu fico desempregado, eu não posso comprar. Então, o cara que vende alguma coisa na loja também não vai ter cliente. Se não tem cliente, a indústria não pode produzir produto porque não tem quem consuma aquele produto. Está entendendo como uma coisa vai, um efeito cascata, né? Então, é isso que ele vai dizer. Um dos benefícios do progresso social do trabalho é que o trabalho gera renda e emprego, ou emprego e renda. Esse é um dos benefícios do trabalho. Outra coisa que o trabalho traz aqui do progresso social do trabalho é produtos de qualidade, né? Então, o trabalho vai proporcionar que existam no mercado produtos de qualidade, né? Claro, vai existir produto para todos os públicos, né? Para toda a qualidade, mas vai existir também produtos de qualidade. Então, você vai no mercado hoje, você encontra produtos de altíssima tecnologia, né? Basta pensar num aparelho celular, um aparelho de telefone, né? Eu ainda usei aquele Nokia tijolão, aquele bem, né, que tinha uma antena que puxava assim, o bicho pesava. Mas hoje ninguém usa mais aquilo, irmãos, porque a tecnologia possibilita, né, o avanço. Eu estava lembrando na aula passada, o pastor Leonardo falando sobre a formação, de oportunidade de estudo e tudo mais. E eu me lembrando, só um parênteses aqui, sobre essa questão da oportunidade, eu lembrei da minha máquina de escrever. Eu era uma família muito pobre na minha adolescência e já perto da entrada da universidade, e eu queria muito ter uma máquina de escrever, e não tinha condições, meu pai não tinha condições, operário de fábrica. E aí eu lembro que eu comecei a orar e pedir a Deus, Deus, é uma maquinazinha usada que seja, uma máquina usada. Irmãos, dá até vergonha. Pois é que surgiu uma oportunidade de uma máquina de escrever que estava numa casa de uma pessoa, estava num galinheiro, para vocês terem uma ideia, as teclas todas empenadas, toda enferrujada, e eu ganhei essa máquina de escrever. E aí tem uma pessoa na minha frente da minha casa que trabalhava com pintura, tinha uma oficina de lanternagem. Ele pegou a máquina, descascou todinha, lixou todinha, pintou, desempenou um pouco as teclas lá, enfim, deu uma arrumada na máquina, e essa máquina foi o que, assim, eu fiquei feliz da vida porque tinha uma máquina para escrever, né? Aí depois a coisa foi melhorando um pouquinho, aí comprei uma máquina de escrever eletrônica, 25 parcelas, numa loja chamada Paraíso, se eu não me engano, que tinha uma maçã, assim, uma loja que tinha aqui em João Pessoa. E eu digo, aquilo era o pipoco, como se diz na época, uma máquina de escrever eletrônica, né? Não tinha computador para a gente, não tinha, eita, não sou tão velho assim não, mas é porque realmente não tinha chegado ainda a época do computador, né? E aí eu fui observando como a coisa foi evoluindo, né? Até que um dia, né, eu já estava, acho que trabalhando, já tinha terminado a faculdade, e aí eu comprei o primeiro computador. Aquele que o monitor era um tubo bem, parece aquelas televisões antigas, assim, sabe? Aquela tela, aquele computador, né, jurássico, né? Mas era a máquina na época, e eu super empolgado, porque agora eu tenho um computador. Veja como as coisas vão evoluindo, a tecnologia, né? Hoje a gente tem notebooks pequenos, com a tela bem fininha, pesa bem maneirinho, uma coisa bem avançada, né? Então, é isso que ele está colocando, produtos de qualidade. Porque o trabalho vai possibilitando que haja produtos de qualidade, né, para consumo também, certo? E isso vai melhorando também a própria sociedade, vai trazendo um progresso para a sociedade. Outro aspecto também que ele vai trazer aqui do progresso do trabalho, e isso é bênção de Deus, a gente tem que ver tudo isso como a bênção do Senhor, como Deus vai
dando a criatividade, os dons, para que os homens vão desenvolvendo as coisas, você tem também as descobertas, né? Ele vai mostrar aqui, por exemplo, que na Revolução Industrial, no período da história, quando houve a Revolução Industrial, a gente teve ali, irmãos, o desenvolvimento de coisas que hoje para nós, que a gente não dá nem importância, que são coisas assim muito interessantes para nós, importantes. Eu dou como exemplo aqui que ele traz isso aqui, ó, a eletricidade. A gente só dá importância à eletricidade quando dá um circuito aí na cidade que fica horas e horas sem energia. E todo mundo começa a reclamar. Ah, meu Deus, a internet foi embora, a geladeira está aqui, vai apodrecer a comida, não é? Começa a se preocupar. Mas enquanto a gente está aqui, está vendo essa energia, e a gente não sabe que isso aqui foi uma revolução. Quem morou no interior, meu pai e minha mãe contam a época do interior que não tinha energia, que era o breu, que era a escuridão, que era a luz de lampião, que era a luz de sei de que lá. Eles contam as dificuldades que eram, né? Não tinha TV, não tinha nada, nenhum aparelho podia funcionar quando não tinha energia. Hoje a gente tem a energia elétrica. Então veja, com o trabalho as coisas vão desenvolvendo e as descobertas também vão proporcionando aí esse progresso. E ele cita aqui um caso bem recente nosso, que tem tudo a ver com o tempo de hoje, a própria vacina, não é? Se hoje a gente pode estar aqui na igreja sem máscaras, por exemplo, é porque houve aí todo um investimento em nível mundial dos pesquisadores, dos cientistas, para criar a vacina, né, que permitiu que as mortes pudessem diminuir, e hoje as pessoas têm aí a doença, muita gente tem, mas em nível bem fraquinho, às vezes nem percebe. Então veja, agora mesmo a gente está vivendo aí a varíola do macaco, que foi decretada pela ONU, pela OMS agora como uma emergência mundial. Porque já está em todo mundo, né? Mas já tem vacina, os Estados Unidos já anunciaram vacina. Então, veja, as descobertas também, elas são parte desse progresso, desse trabalho. Pessoas trabalham para que as coisas passem a existir e comecem a existir. Hoje a gente tem, na medicina aqui em João Pessoa, uma cidade que é considerada não uma cidade de ponta, mas a gente tem uma medicina aqui em João Pessoa que permite que qualquer problema de saúde seja tratado aqui. Não precisa ir, até uns anos atrás, irmãos, tinha gente que ia aqui para Recife, porque não tinha especialidade médica aqui em algumas áreas. Hoje a gente tem tratamento médico aqui para tudo que é enfermidade. Claro, a gente tem condições existem médicos mais especializados em outros grandes centros urbanos. São Paulo, por exemplo, né? Quem quer realmente ir para o centro mesmo, onde a medicina está super avançada, vai para o Albert Einstein, em São Paulo, que é um hospital de ponta. Mas a gente tem aqui também bons profissionais, né? Então, veja, as descobertas, elas são importantes também. E tudo isso eu vejo bênção de Deus, né? Eu fico imaginando, às vezes, há décadas, quando não tinha nada disso, a pessoa que tinha, mulheres mesmo, quando tinham que ter um filho, né? Imagina aí, quando não tinha. Minha avó teve 21 filhos, normal, né? Tudo parto normal, em casa. Não tinha essa história de médico, de hospital, de acompanhamento, de pré-natal, não existia, né? Morreram 10, foram 11, ficaram 10, se eu não me engano, enfim, morreu um monte de gente. Naquela época também, acho que morria, não dava nem conta quem tinha morrido, era tanto menino que, sei lá, eu estou brincando, irmãos, claro que a mãe sabe, né? Mas eu estou dizendo assim, olha quanto evoluiu, né? E isso eu vejo a gente vê como bênção de Deus para a nossa vida, como graça de Deus. E por fim, aqui ele termina essa sessão mostrando que uma das partes do progresso tem a ver com a melhoria da qualidade de vida. Ele diz aqui, o salário, fruto do trabalho, é o que nos permite investir em alimentação adequada. Aí é aqui, irmãos, onde eu faço um parênteses nessa parte, porque é claro que não é todo salário que permite que tudo isso seja possível, né? Veja que ele diz aqui, ó. É claro que ele está dando um exemplo do que é que o salário pode fazer, né? O salário, fruto do trabalho, nova assistente de som. O salário, fruto do trabalho, é o que nos permite investir em alimentação adequada. O que mais? Saúde, né? Remédios, médicos, planos de saúde, moradia, lazer, aí daqui, né? Cinema, teatro, livros, revistas, etc. E cultura. Tudo isso gera uma inegável melhoria em nossa qualidade de vida. Então, veja, o trabalho, ele proporciona uma melhoria da qualidade de vida. Aqui onde eu faço uma observação que eu disse a vocês que eu fazia. É claro que um salário mínimo, não vamos ser ingênuos, né, irmãos? Não dá para fazer tudo isso aqui, né? Irmãos, entenderam isso aqui que eu estou falando? Eu percebi que não.
Um salário mínimo, que eu estou colocando aqui, que o trabalho, né, o salário vai trazer uma qualidade de vida. Ele começa a listar uma série de coisas aqui que o salário vai trazer. Aí eu pergunto, depende do salário, né? Porque ele vai dizer aqui, olha, alimentação de qualidade, adequada. Né? Muitas vezes não dá para comprar o quê? 1 quilo lá do morango. O morango é uma fruta cara. Eu vou comprar uma laranjinha, que é mais em conta, uma banana, né? A maçã está pelo olho tá o olho da cara, é R$10 hoje 1 quilo de maçã. Então vejam, aí ele coloca aqui, plano de saúde, né? Não dá, né? A gente sabe que não dá, a gente vai depender, moradia, né? Às vezes moradia, lazer, teatro, cinema, né? Você ir ao cinema hoje, irmãos, paga 30 e poucos reais para assistir um filme. Então leva a família todinha para ver um filme, fica 10% do salário e já fica lá no cinema. Então, não dá para fazer tudo isso realmente. Mas o que ele está querendo mostrar é que o salário, o trabalho, possibilita sim a melhoria da qualidade de vida. Claro, né? Vai melhorando isso aqui. E ele diz que todas essas coisas aí, todas essas marcas do progresso social são muito proveitosas para nós. E é oportuno observar, porém, que só deve usufruir delas quem trabalha, conforme a admoestação do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica, que foi o que a gente leu no início, quando ele diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando comam o seu próprio pão. Tá certo? Então vejam que ele termina aqui a sessão mostrando que tudo isso é para o nosso proveito, desde que se trabalha, né? Eu abro um parênteses aqui para dizer que é o caso, irmãos, de pessoas que têm trabalho, né? A gente sabe que muitas vezes, muitas pessoas hoje em dia, até cristãos mesmo, não têm conseguido ainda emprego, trabalho, e muitas vezes não podem usufruir. Mas a gente está falando aqui de pessoas realmente que querem trabalhar. Não é o caso daquela pessoa que não quer trabalhar, que quer viver às custas do outro, como aconteceu com a igreja de Tessalônica. É diferente, tá certo? Por fim, na última sessão da lição, ele vai falar sobre o desenvolvimento social. Ou seja, o que o trabalho traz para o desenvolvimento da sociedade como um todo. A gente já falou da realização pessoal, profissional. A gente já falou sobre o progresso social que o trabalho traz. Por fim, ele vai mostrar um pouco sobre o desenvolvimento social, né? Ele vai dizer o seguinte, na página 20, a gente já está encaminhando para o final, ele diz assim, irmãos, eu vou ler esse parágrafo aqui. Os ganhos financeiros provenientes do trabalho promovem outro tipo de desenvolvimento social, além dos que já foram mencionados. De acordo com a Escritura, a vontade de Deus é que ganhemos o pão de cada dia com o suor do nosso rosto, conforme Gênesis 3,19. Isto é, com o trabalho. Quando a pessoa não trabalha, a necessidade de ganhar o pão continua existindo. É ou não é? Né? Quando a pessoa não trabalha, ela continua tendo necessidade de comer. Não é porque ela não tem emprego, não tem trabalho, que ela agora não vai ter mais fome, não vai ter mais que pagar dívida, conta, não. E aí ele diz, nesse momento a pessoa pode escolher 3 caminhos. Dos 3 caminhos. Dedicar-se a atividades ilegais, como furto ou roubo, para adquirir dinheiro sem trabalhar. 2. Praticar a mendicância, pedir esmola, submetendo-se a depender dos outros para sobreviver e sustentar a família, ou trabalhar em um emprego honesto e digno. E aí ele vai mostrar cada um desses 3. Tem uma parte aqui que eu me incomodei um pouquinho com o que ele diz no início, sobre essa questão de pedir, irmãos, porque sobre a mendicância, tem muita gente na rua hoje pedindo, porque realmente não tem oportunidade de trabalho. Existem documentários, reportagens que mostram pessoas que às vezes têm até profissão, já bateram nas portas e não conseguiram trabalho, porque às vezes o momento está difícil. Então essas pessoas às vezes acabam tendo que ir para a rua pedir alguma coisa até que apareça uma oportunidade, que surja uma oportunidade. Ele vai dizer o seguinte aqui, o primeiro caso é de pessoas que não querem trabalhar e aí acabam se dedicando a atividades ilegais como roubar, né? Ele diz aqui, né, que não é verdade que somente pessoas pobres, movidas pela necessidade extrema, praticam crimes. Não há essa relação entre pobreza e crime, e é verdade.
né? O fato da pessoa ser pobre não vai justificar nunca que ela cometa o crime, que ela vá roubar, né? A imensa maioria dos pobres ou de pessoas pobres é composta de gente honesta e trabalhadora que luta diariamente por melhores condições de vida. É claro que há situações, principalmente naquelas comunidades, quando a gente pensa em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, essas grandes metrópoles, há situações sim de pessoas que nascem num lar já todo desajustado. Um lar em que o pai é traficante ou é alguma coisa, a mãe está ali lutando para trabalhar, está sem emprego e chega aquele momento de não ter comida, e ali é uma presa fácil para o crime. Imagina uma criança, vocês que são mães e que são pais, imagine, vocês trabalham, têm condições de estar ouvindo aqui os meninos tudo arrumadinhos, tudo vestidinho, tudo bem alimentado, graças a Deus. Agora imagina uma criança dessa chegar num ponto e não tem nada, de comida, de roupa, a casa não tem nem moradia digna, é um pedaço de papelão ali, a chuva caindo, aquela miséria total. O desespero toma conta, não tem Jesus na vida, não tem nada, não tem profissão. Irmãos, é o caos, é a miséria, é o fundo do poço. Então, aquela criança, aquele adolescente se torna uma vítima de alguém que está ali e vai dar um dinheirinho para ela fazer alguma coisa errada, ilícita. E ela vai aceitar, porque a fome, porque né? E assim por diante. Não estou justificando, não, entendam. Estou só mostrando situações em que as pessoas, elas, por alguma fraqueza, elas acabam sendo vítimas, pela vulnerabilidade da situação em que elas estão, acabam sendo vítimas da situação. Mas o que ele está dizendo aqui, é verdade, é que não há essa relação entre pobreza e crime, né? Existem pessoas que não têm necessidade nenhuma e que estão praticando crime. A gente vê pessoas assim de classe média por aí, né? Assaltando, roubando, né? Pessoas que têm saúde, que podem estar trabalhando e que têm oportunidade de trabalhar, mas veem no crime um modo mais rápido, mais fácil de ter dinheiro. Então é isso que ele está falando aqui. Né? Esse tipo de trabalho não é digno do Senhor. Não é digno do Senhor. O apóstolo Paulo diz aí: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. Então, não justifica, a pobreza não justifica o roubo, né? O crime, a atividade ilegal. Segunda situação que ele coloca aqui, a pessoa que não tem trabalho, que não trabalha, ela pode cair nessa outra prática, que é a prática da mendicância, dependendo da generosidade dos outros, né? Ele vai dizer que não é um modo digno de obter o sustento, a mendicância. É muito comum ouvir pessoas dizendo: é melhor pedir do que roubar. Isso seria verdade se tivéssemos apenas essas duas opções. Na verdade, temos outra, a melhor e mais digna, trabalhar. Eu concordo com o autor se houver realmente condições de trabalho, porque é isso que eu disse para vocês, né? Se eu tivesse a oportunidade de falar com o irmãozinho aqui, eu ia dizer para ele: irmão, há situações sim, que as pessoas elas batem desesperadamente as portas atrás de trabalho e não encontram, mas tem a família pedindo comida em casa, aí às vezes vai para a rua pedir, ou vai vender alguma coisa, balinha, vai fazer alguma coisa para conseguir, né, o trabalho. Mas é claro que ele está tratando aqui de pessoas que às vezes têm condições de trabalhar, e existe, viu, irmãos? É impressionante, mas eu já soube de situações de pessoas que vão para a rua, que dizem mais assim, que na rua, pedindo, conseguem mais do que se estivesse trabalhando. Eu já ouvi depoimento desse tipo aí, de pessoas que dizem isso. E a outra situação que ele traz aqui ainda da mendicância, que é uma nova modalidade de mendicância, é a dependência financeira voluntária de uma pessoa em relação aos seus amigos e familiares. Sabe aquela pessoa que está dentro da sua casa e diz assim: você tem a obrigação de me sustentar, eu vou viver às suas custas. Esse é outro tipo de mendicância. Pessoas que podem trabalhar, têm condições de trabalhar e têm saúde, mas elas não querem fazer isso. Elas querem viver dependendo de outra pessoa que trabalha dentro de casa. Eu conheço um caso assim, de uma pessoa que coloca dificuldades imensas, inclusive de saúde e tudo mais, mas a gente sabe que não é. Mas é uma dificuldade que ela tem, na verdade, ela quer viver às custas realmente da outra pessoa. Então, é uma situação que existe hoje. E ele diz aqui que tem situações em que as pessoas dizem assim, no caso dos filhos, né? Muitas vezes famílias em que os filhos dizem assim: eu não pedi para vir ao mundo. Olha a situação, né? Eu não pedi para vir ao mundo, você tem que me sustentar, você me teve porque quis. Olha a astúcia, né, de dizer isso, né? E aí ele diz que os pais têm o dever de sustentar os filhos que ainda não podem trabalhar. A partir do momento que podem trabalhar, é dever buscar, né? Como diz aqui Provérbios, né? A preguiça faz cair
em profundo sono. E o ocioso é a pessoa que não faz nada, vem a padecer fome. O ocioso vem a padecer fome. Então, isso é uma coisa natural da vida. Quando chega a idade adulta, tem que trabalhar para se sustentar. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um pouco essa cultura de sustentar um pouco. Eu, por exemplo, não é porque eu não queria trabalhar, não, misericórdia, viu? Mas, graças a Deus, meu pai, por questões de, mesmo trabalhando em indústria, em fábrica, eu estava ali na faculdade e querendo que eu me formasse, me segurando as pontas, mas assim, eu também, um testemunho que eu vou dar. Desde o momento que eu comecei, desde os meus 14 anos, se eu não me engano, eu comecei a dar reforço escolar em casa. Então, eu sempre tive um trocadinho, sempre, mesmo antes de começar a fazer faculdade. Então, sempre tive ali o trocadinho. Depois, quando eu entrei na universidade, inclusive, era uma preocupação nossa, que a gente não tinha condições, tinha que pagar passagem, tinha que comprar livro, fazer xerox e se alimentar e tudo mais, e meu pai não tinha condição disso. Então, eu só fiquei um semestre na universidade, dependendo do meu pai. Do segundo semestre até o final do curso, eu corri atrás de bolsas de pesquisa, que ganhava. Aí, com esse dinheiro, eu comprava meus tickets, olha os ticketzinhos que eu usava, carteirinha de estudante, comprava meus tickets, meu passe escolar, comprava xerox e o lanche lá da universidade. Então, até o final do curso, eu consegui com isso aí. Mas eu fico dizendo aos irmãos, eu comecei a trabalhar mesmo, de verdade, profissionalmente, aos 21 anos de idade. Foi quando eu terminei minha faculdade. Aí eu fui para uma escola ali na Torre, uma escola da igreja Sara Nossa Terra, os irmãos já devem ter ouvido, dessa escola, Instituto Neste, e ali é onde eu comecei minha vida profissional. Mas assim, graças a Deus, meu pai ainda sustentou ali, nunca passou em rosto, nunca, pelo contrário, ele fazia questão de que eu terminasse para poder, sustentando ali, para poder eu começar a trabalhar. E dali diante, pronto, graças a Deus, assumi a minha vida, profissional e tudo mais, que me permite o sustento. Mas é isso aqui que está colocando. São pessoas, muitas vezes, que têm condições de trabalhar, têm saúde, mas não querem, se negam. Não, eu vou viver nas custas. E a gente tem muitas essas situações, irmãos, de pessoas que moram muitas vezes com as avós. Quantos idosos por aí hoje estão nas mãos de alguns netos que exploram, não querem trabalhar e fica usando a aposentadoria do avô, da avó, e outras situações mais. Por fim, ele vai dizer a terceira opção, quando a pessoa não trabalha, a terceira opção é a opção mais justa e a mais correta de acordo com a Bíblia, que ele diz que é trabalho em emprego honesto e digno. Trabalhar e trabalhar em emprego honesto. Sustentar a si mesmo e a sua família sem precisar recorrer ao crime e sem precisar pedir é o modelo bíblico de sustento. Inclusive tem um versículo que diz assim, acho que é Davi quem diz, no Salmo, fui novo e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquele que se dispõe a trabalhar, que tem o desejo de trabalhar, Deus não vai desamparar nunca, e vai sempre prover o meio. Esse não é o caminho mais curto, nem o mais fácil, irmão? A gente sabe que trabalhar dói, trabalhar é difícil, mas é o adequado, aquilo que Deus deixou para nós. O caminho da mendicância, do crime, é muito atrativo para muitas pessoas, mas é como diz o provérbio lá, é preciso dizer que há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele é caminho de morte. Caminho de morte. Ou diz ainda mais em Provérbios 12:15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. E por fim, o autor de Provérbios diz ainda, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Ou seja, a necessidade que a pessoa tem de ter, de se alimentar, de se sustentar, vai levar necessariamente para o trabalho. E esse é o caminho bíblico para essa situação. Novamente eu faço parêntese, dependendo da crise, do momento da história, há pessoas que realmente buscam trabalho, mas às vezes não conseguem e acabam caindo numa situação de mendicância. Mas eu digo pessoas que não têm Jesus na vida, nós que somos igreja, somos comunidade, a gente nunca vai permitir que um irmão nosso vá cair numa situação de mendicância. Eu digo por testemunho próprio. Logo quando a gente aceitou Jesus lá em casa, ainda morávamos no Grotão, eu lembro que pai ficou um tempo desempregado, a gente não tinha nada para comer. E durante algum tempo, alguns meses, a igreja aqui na época, a missionária Margot, o pastor Antônio Pedro ia, mensalmente lá, fazia a cesta básica e deixava lá para a gente, a cesta básica, o alimento. E Deus nunca deixou faltar, realmente. Na minha memória aqui das dificuldades, dos perrengues, das vacas magras durante muitos anos da minha infância, da minha adolescência, eu não lembro de ter passado fome um único dia, Teve de momentos difíceis, a alimentação não era aquela alimentação
que a gente queria muitas vezes, mas graças a Deus a gente foi criado também num ambiente que a gente não tinha consciência, né, paciência, né, e aprender a ter contentamento, sem nem conhecer a Deus, mas a sabedoria que Deus coloca muitas vezes, né, na vida dos pais, né, da gente, e a gente foi, né, e por isso que eu acho que eu lutei muito, porque eu almejava muito em transformar aquela situação, né, desde criança que eu via aquilo, mas inconscientemente o meu desejo era, eu vou estudar para um dia mudar isso, e não quero que outras pessoas também passem por isso, né? Então é um pouco disso também. Mas o trabalho, irmãos, é bênção de Deus, né? E Ele proporciona muitas bênçãos na nossa vida. Conclusão: há várias maneiras de se ganhar a vida, mas a maneira lícita, digna e recomendada por Deus na Escritura é uma só: o trabalho. O crime e a mendicância não fazem parte do plano de Deus para a vida humana e são atitudes pecaminosas. Além disso, é somente o trabalho que produz em nós a realização profissional, que é parte importante da vida humana, e é somente por meio dele que alcançamos progresso social. Portanto, dedicar tempo, energia, recursos financeiros na preparação para o trabalho e no exercício profissional nunca será algo feito em vão. O trabalho sempre é gratificante e os seus frutos são abençoados por Deus, né? Aqueles que têm a oportunidade de investir, de oferecer alguma coisa para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, ofereçam, né? Eu tenho lembrança, quando eu era adolescente, meu sonho, sempre gostei muito de estudar línguas. E eu passava em frente às escolas de línguas, de idiomas da cidade, e não tinha condições de nem chegar nem perto daquilo ali, né? Eu vim começar a estudar língua estrangeira quando entrei na universidade, porque era gratuito, e ali foi quando eu comecei a estudar, né? Mas às vezes a gente tem a oportunidade, e às vezes o filho quer, vale a pena investir, porque é bênção de Deus, né? É bênção de Deus na nossa vida. Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida que os irmãos queiram fazer? Tem um momento aí. Está tudo tranquilo, tudo fácil? Em casa, durante a semana, os irmãos pegam a lição, ó, e vão olhando. Lembre-se que tem uma leitura diária aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tem todo dia, tem um versículozinho para ler, a gente vai aprendendo mais, tá bom? Então, nós vamos, nesse momento, encerrar, então. Vou convidar o diácono Marconi para vir aqui fazer uma oração e encerrando esse momento de estudo da Palavra de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mais uma vez queremos te louvar, Senhor Deus, por tudo que o Senhor ensinou através do teu servo para cada um de nós, que cada vez mais a gente vem aprender no Senhor, Pai. Continua, Pai, abençoando cada um de nós, abençoa nosso pastor, onde ele se encontra nesse momento, a sua família, a família de cada um de nós aqui, Senhor, abençoa ricamente. E seja o Senhor conosco desde já, assim te oramos e já te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.